Termos a razão pela qual este livro foi escrito, tá bom? Como o irmão Marcelo disse, nós pretendemos ter um tempo de 1 hora aproximadamente, mas nós precisamos fazer um combinado. Queria fazer um combinado com vocês. Eu vou me empenhar ao máximo para ter esse tempo de 1 hora, 1h05, estourando no máximo 1h10. Mas eu gostaria de contar com a atenção total de vocês durante esse tempo. Temos um acordo? Quem se compromete? Pode levantar a mão? Então, a partir de agora, eu vou disparar meu relógio aqui e contar com a atenção total de vocês para esse tempo que nós estamos juntos, tá bom? Então, vamos entender um pouco a respeito do tema, né? Apocalipse, o fim está próximo? É uma pergunta. As conexões do mundo atual com as profecias bíblicas. Acho que está travado aí, vamos ver se vai andar isso. Então vamos voltar. Informações sobre o livro do Apocalipse. Significado. Apocalipse significa na língua grega revelação. Assim, o livro tem a intenção de revelar, de expor, de mostrar. Esse versículo aqui, em azul, é o primeiro versículo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O livro começa com a própria tradução da palavra, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então a palavra Apocalipse significa revelação. E a primeira palavra deste primeiro versículo começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Qual é o conteúdo do livro então? O conteúdo é apresentado neste primeiro versículo, afirmando que o propósito é revelar Jesus Cristo e as coisas que irão acontecer. O autor, João, o apóstolo, a data 90 anos já da era cristã. Então nós temos um livro que o apóstolo João escreveu aproximadamente no ano 90 da era cristã, depois do nascimento de Jesus, e que, portanto, nós estamos com uma distância aproximada de 1900 anos do tempo que foi escrito este livro. Local que João estava quando escreveu. Ele estava num exílio, estava preso, retirado pelo Império Romano, na ilha de Patmos, no Mar Egeu, região da época que já pertencia à Grécia e continua pertencendo à Grécia até hoje. Para quem que o livro foi escrito ou direcionado? Aos cristãos das 7 igrejas mencionadas no capítulo 1 e 2, que estavam na Ásia. Propósito e temas. O propósito central já foi dito, revelar Jesus Cristo e as coisas que irão acontecer. O livro ainda visa encorajar os cristãos a permanecerem fiéis a Cristo em tempos de perseguição e tribulação, presentes e futuras. Assegurar-lhes que Deus controla a história do universo. Assegurar-lhes o triunfo final de Cristo e seus seguidores. O grande julgamento final. A união eterna de Deus e seu povo, sem a presença do mal, Satanás, e nem qualquer coisa maligna ou negativa, como a morte, o luto, a dor e o pranto. Este livro, quando escrito pelo apóstolo João, eles estavam já sofrendo uma grande perseguição, os cristãos da época já estavam sendo duramente perseguidos, e o apóstolo João traz um livro num contexto e numa linguagem simbólica, porque também precisava se guardar de ser preso ou morto pelo Império Romano. Então ele utiliza em muitos capítulos, em muitas porções deste livro, uma linguagem que tem um contexto por trás e que tem um significado por trás. Mas a pretensão era fornecer
inspirado pelo Espírito Santo, um livro ou palavras que viessem a trazer força, esperança, motivação para os cristãos perseguidos. E avisando a respeito daquilo que viria a ser todo o desfecho da história humana. Nós temos então um livro que fala como que Deus, o regente do universo, preparou todas as coisas desde a sua criação e vem conduzindo cada etapa até uma conclusão que é retratada neste livro. Os principais temas: a soberania de Deus. O Apocalipse enfatiza que Deus está no controle de toda a criação, apesar das aparências. Imediatamente, vou ler um versículo agora de Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João está dizendo que ele foi tomado por uma visão, e ele viu a figura de um trono. O trono é a linguagem que João usa para dizer que Deus está no centro, controlando e gerenciando, conduzindo o universo. O trono é o lugar de autoridade. Este universo tem um trono, e tem alguém que está sentado neste trono, e que rege todos os eventos deste universo. Não somente as coisas que acontecem nesta terra, mas tudo que acontece no universo é regido por esse que está no trono. E quem é esse que está no trono? Deus. O livro todo mostra Deus estando e sendo este governante que está assentado no trono. Esta é uma das visões principais do livro de Apocalipse. Há alguém no controle. Há alguém que está conduzindo e dirigindo todos os eventos. Outro tema, a vitória de Cristo. Jesus é retratado como o cordeiro vitorioso que conquista a morte e o mal. Importante nós entendermos que somente no livro de Apocalipse, Jesus é retratado como o cordeiro 28 vezes. É uma linguagem recorrente do apóstolo João, que o identifica como cordeiro, como aquele que fez o sacrifício, como aquele que fez a expiação, como aquele que recebeu sobre si os pecados dos homens, o que nós veremos mais adiante. Mas o livro sempre se refere a Jesus como o cordeiro. Por isso que nós cantamos um hino que antecedeu esse momento, dizendo a respeito de Jesus como o cordeiro. O versículo, então, diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7:10. Eu mencionei aqui, Cordeiro é uma referência a Jesus Cristo, conforme está no Evangelho de João. Outro texto diz assim: e pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Vejam a importância que nós temos nesse versículo. Jesus, então, este Cordeiro, ele vence numa batalha que é descrita aqui. Ele é o grande vencedor, mas não somente ele, também aqueles que estão o acompanhando, os seus chamados, os seus eleitos, que se acham fiéis. Esse assunto é o segundo tema fundamental no livro do Apocalipse. Jesus Cristo é retratado como aquele que vencerá todas as questões. E na conclusão da criação, e na conclusão deste tempo, deste governo, Jesus Cristo continua sendo o grande vencedor. Mais uma ênfase do livro do Apocalipse, o reinado de Jesus Cristo.
o estabelecimento triunfante de Jesus como rei sobre o mundo, firmando seu reinado eternamente, trazendo a redenção final para os justos. Mais um texto. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, podemos ler juntos? Aqui, ó. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Outro tema, o último julgamento, o grande trono branco. O último julgamento de Deus sobre os homens conforme as suas obras. Vi um grande trono branco, o apóstolo João diz, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Essa é quase uma das últimas visões do apóstolo João, em que ele vê um grande julgamento sendo estabelecido na fase final, em que os homens são chamados à presença de Deus, grandes e pequenos. Grandes e pequenos é a visão que nós temos a respeito de homens. Há homens grandes para nós hoje? Há homens poderosos neste mundo hoje? Sim. Há, não há? Há homens que as pessoas consideram pequenas, consideram quase imperceptíveis? Há ou não? Mas aqui estarão já mortos, todos, aqueles que eram vistos como grandes e pequenos, e estarão em pé diante do trono. E o livro, ou melhor, os livros se abrirão, e estes mortos serão julgados segundo as suas obras. Então nós temos esses temas: a soberania de Deus, a vitória de Cristo, o reinado de Cristo, o último julgamento. E nós concluímos o livro do Apocalipse. Esta é a última grande visão do livro do Apocalipse. Capítulo 21, sendo conduzido até o 22 com essa visão. Novo céu e nova terra e a nova Jerusalém. O surgimento de uma nova esfera, um novo estado de existência, onde Deus habitará com o seu povo e não haverá mais a dor, o sofrimento e a morte. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, vamos ler essa parte juntos? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, depois de haver aquele grande julgamento dos mortos, o livro caminha para um novo surgimento, para algo que nunca existiu, que nunca foi visto. Um novo céu e uma nova terra. Todo o empenho que se tem hoje para viver nesta terra e construir e ter, estará ou está sendo conduzido à destruição. Por quê? Virá um novo céu e uma nova terra. E a conclusão do livro é que Deus estará com homens. Que homens? Aqueles que o seguirão e que durante a vida o conheceram e o serviram e o amaram. E estes estarão com Deus eternamente. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então nós temos aqui uma visão de tópicos, de temas a respeito do livro do Apocalipse.
vamos ver rapidamente a soberania de Deus, a vitória de Cristo, o reinado de Jesus Cristo, o último julgamento, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Vamos para o próximo tópico da nossa palestra, uma conceituação para o termo profecia no uso bíblico. Profecia pode ser definida como uma comunicação divina na qual Deus revela a sua vontade, propósito ou plano para o futuro por meio de uma pessoa chamada profeta. Ela pode incluir previsões de eventos futuros, exortações morais, espirituais, advertências e até interpretações da vontade divina para o presente. Então, como o tema que nós adotamos, a conexão, dos assuntos atuais, do mundo atual com as profecias bíblicas, importante nós entendermos o sentido de profecia. Deus inúmeras vezes fala na Bíblia a respeito de eventos que ainda não aconteceram e que virão a acontecer, mas Deus quer que o homem conheça esses eventos, para quê? Para que se prepare, para que atenda à vontade de Deus, conhecendo o seu propósito. Ninguém vai ser pego de surpresa. Ninguém será achado sem a informação necessária. Por isso que Deus traz a profecia. Capítulo 1, versículo 19, o apóstolo João diz o seguinte: Jesus, ou melhor, o anjo dizendo para ele, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Essa parte aqui, João então está trazendo profecias. O livro do Apocalipse então apresenta uma tripla divisão. As coisas que viste. João tem uma visão no capítulo 1 a respeito da pessoa de Jesus Cristo ressuscitado. Ele segue então com as coisas presentes. João traz ensino para 7 igrejas que estão na região da Ásia. Ele fala ali a questão dos cristãos naquele momento que estavam debaixo de perseguição. Mas João recebe então uma visão, ou visões a respeito das coisas que irão acontecer. O livro de Apocalipse então é dividido desta maneira. Aquilo que João viu a respeito de Jesus, aquilo que João presenciou no momento, e aquilo que viria a acontecer, que faz parte do maior conteúdo do livro de Apocalipse, para a época de João, ainda não havia acontecido, e até hoje permanece para nós essas profecias aguardando o cumprimento. Algumas profecias sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver a veracidade, a autenticidade e o valor que nós devemos dar a uma profecia bíblica. Vamos ver profecias que aconteceram antes do nascimento de Jesus, e para nós entendermos o detalhamento e a precisão de cada uma das profecias. E aí, no passo seguinte, nós vamos ver as profecias que Jesus fez a respeito da sua vinda e da conclusão deste período que nós vivemos nesse céu e nessa terra. O profeta Isaías, 740 anos antes do nascimento de Jesus, ele recebe uma profecia de Deus e diz assim: portanto, o Senhor Deus mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Quando que foi essa profecia? 740 anos antes do nascimento de Jesus. Cumprimento no Novo Testamento. Essa profecia é cumprida no relato do nascimento de Jesus no livro de Mateus. Aqui nós temos então José, que estava desposado com Maria, recebe a informação de que Maria se achava grávida. José então se retira, porque ele não havia coabitado com Maria, e ele sabia então que aquele
aquele filho não seria dele, e ele não queria imputar a ela uma reputação. Ele se afasta e o anjo aparece para ele dizendo o seguinte, José então está relatando, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta é? Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Jesus, na língua grega, Iesus, significa Jeová, o Salvador, ou a salvação vem de Jeová. Isso significa Jesus. Jesus, então, é o Emanuel, que quer dizer Deus, Jeová, conosco. Quando Jesus se encarnou e habitou nesta terra, o próprio Senhor, Jeová, se fez presente. Com qual propósito? Salvar o seu povo dos pecados. Quando que aconteceu essa profecia? 740 anos antes do nascimento de Jesus. Há uma outra profecia, o profeta Miqueias, 700 anos, afirma onde Jesus nasceria. Olha que interessante a profecia dele. E tu, Belém, o nome da cidade, Efrata era o nome anterior da cidade, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, as milhares de cidades dessa região. De ti me sairá aquele que será o governante de Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Então veja, aquele que viesse a nascer em Belém, ele seria alguém cujas origens são desde a eternidade. Seria o nascimento de um homem comum? Seria o nascimento de um homem comum? Por que não? Porque que homem nós conhecemos que é da época da eternidade? Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de quantos anos atrás? 100 anos? 1000 anos? 10.000 anos? A eternidade não tem início. Então, a profecia diz que este que seria o governante não teria início de dias. Cumprimento no Novo Testamento. Essa profecia é cumprida no Evangelho de Mateus 2. Diz assim, tendo Jesus nascido em Belém, a Judéia, a região, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, a profecia 700 anos se cumpriu com o nascimento de Jesus. Uma outra profecia mais antiga, 900 anos antes de Jesus, do livro de Samuel. Quando teus dias se completarem, Deus falando com Davi, e repousares com os teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa profecia diz que este rei reinará para sempre. Quantos reis nós conhecemos na história? A última rainha que nós conhecemos recentemente, que faleceu, foi? Quem foi? Quem faleceu? Elizabeth. Com quantos anos? 95, não foi isso? Ela teve um reinado, ou esteve no trono, há algumas décadas. E este rei, estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Cumprimento dessa profecia. O anjo diz para Maria o seguinte, eis que conceberás
e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será, vamos ler juntos? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Salmo 22, 1000 anos antes de Cristo, um salmo profético chamado de salmo messiânico. Este é o retrato de Jesus na cruz. Diz assim: pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me observam e me encaram. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Cumprimento. Mateus, depois, Mateus aqui já no ano 70 mais ou menos, relatando já a respeito da morte de Jesus, diz: depois de o crucificarem, os soldados, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. 1000 anos antes, Deus chama um profeta para dizer que o seu filho na cruz seria zombado, teria os seus pés e mãos perfurados e até as suas vestes, como escárnio, seria repartida pelos soldados. Então agora nós vamos para um outro tipo de profecias. O que nós intentamos mostrar com as primeiras profecias? Todas elas, a despeito do tempo e do profeta, uma vez que foi dada por Deus, se cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Todas as promessas de Deus se cumprem, e isso traz uma responsabilidade para todos aqueles que conhecem as suas promessas. Jesus vai dizer, esse é o relato de Mateus sobre o que Jesus disse. Profecia sobre o fim dos tempos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus responde: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus, ele nega o fim aqui ou não? O que ele diz do fim? O que ele diz sobre o fim? Que ele vai chegar, mas ainda, neste cenário, não virá o fim. Jesus segue falando: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Jesus disse: haverá uma grande tribulação, um sofrimento tão grande, como nunca existiu na história da humanidade. E nunca existirá uma outra tribulação como esta. Mas ela vai acontecer. Esta é uma profecia. E se é uma profecia, é para que nós, lendo, conheçamos. E conhecendo, nos preparemos para aquilo que Deus quer que nós nos preparemos. Agora é um relato de Jesus trazido por Lucas. Também, no primeiro século, algo em torno dos anos 70, 80, Lucas escreveu o seu evangelho. Jesus disse então: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, olha que Jesus diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Essa profecia de Jesus mostra que haverá dois tipos de homens: os que cairão desmaiados de terror, e homens que estarão exultando e erguendo sua cabeça em alegria, porque estão esperando a vinda de Jesus. Estes que cairão de medo e pavor são os que não estão aguardando a vinda de Jesus. Jesus então arremata em Mateus 24: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus está dizendo, e nós vamos ver que sentido ele diz deste fim, mas haverá o fim. E ele espera que nós nos preparemos. Há uma questão que nós precisamos decidir nessa noite. Nós queremos participar do primeiro grupo de homens que cairão desmaiados de medo e pavor pelas coisas que estarão ou que virão a acontecer? Ou nós seremos esses que estarão alegres porque se prepararam e esperam em Jesus a vinda dele? Esta é uma questão que nós temos que decidir, que nós temos que escolher, porque a profecia foi dada para que nós, uma vez conhecendo, tomemos a decisão de crer nela ou não crer nela. O apóstolo Pedro diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. O que significa entesourados? Guardados, separados. Então, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Todos os homens serão destruídos? Que tipo de homem? Os ímpios. O que é um ímpio? É um incrédulo, alguém que não crê, alguém que rejeita, alguém que não aceita a Jesus Cristo. Esses ímpios serão os que vão estar exultando e erguendo a cabeça, porque a redenção se aproxima? Então nós temos aqui mais uma profecia. O encerramento de uma era. O fim a que Jesus se refere e que seus apóstolos se referem, não é o fim ou final que implica na extinção do universo de todos os homens. O fim mencionado aponta para o encerramento de uma era, de um período, de uma dispensação. Vindo então uma nova era, uma nova dispensação, uma nova forma de governo, como se vê. O profeta Isaías, como dito, 750 anos antes de Cristo disse, Deus disse a ele em profecia: pois eis que eu crio, vamos ler juntos? Novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Próxima. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Tem alguém cansado de injustiça nessa terra? Você consegue levantar a mão se está cansado de injustiça nessa terra? É nessa terra que nós vamos encontrar a plena justiça? Mas há um lugar que nós teremos plena justiça? Onde? Novos céus e nova terra. Apocalipse 21, penúltimo capítulo de Apocalipse diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Eventos atuais, e agora nós chegamos nessa conexão dos eventos atuais e as profecias bíblicas. Jesus então profetizou: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Como nós já lemos, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos vivendo, talvez, o período que mais facilita nós compreendermos isto. Guerra da Ucrânia, ou guerra na Ucrânia. Para nós, quase nós não temos mais lembrança. Mas essa guerra já está acontecendo há cerca de 2 anos e meio. Oriente Médio, conflito militar envolvendo Israel, palestinos, a faixa de Gaza, com duração de mais de 1 ano. E recentemente ataques militares do Irã e do Líbano. Eu coloquei aqui um dos nomes do braço armado, o Hezbollah. Tensões entre grandes potências, Estados Unidos, China, Rússia, são frequentes e retratam os exemplos de nação contra nação. Conflitos armados e guerras civis são constantes no continente africano. Além de ameaças de terrorismo global, se enquadram no cumprimento dessa profecia. Nós temos uma família que já morou anos na África. Se vocês quiserem conversar com eles a respeito disso no final, eles têm oportunidade de falar a respeito desse tipo de conflito e do tipo de massacre que existe no continente africano e que nós temos pouco conhecimento e pouco relato a respeito disso. Desastres naturais. Jesus disse: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Relacionamos. Covid-19 foi uma epidemia muito letal, com estimativa de 15 milhões de mortos no mundo. A escala global da pandemia foi sem precedentes na era moderna. Mudanças climáticas, fenômenos naturais como enchentes, furacões, secas, incêndios florestais, estão se tornando mais frequentes e severos, sendo dessa maneira interpretados como o cumprimento da profecia. Ontem, antes de ontem, furacão Milton. Nesses dias, os Estados Unidos foram atingidos por este furacão que tinha potencial para ser um dos maiores da história daquele país. Terremotos e vulcões, aumento da atividade sísmica em várias partes do mundo. Quem se recorda do tsunami em 2004? Se recordam? Na Indonésia, provocado por um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter, matando cerca de 250 mil pessoas, desabrigando 1.700.000 pessoas. Aumento da iniquidade e da desordem social. Jesus disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, a falta de temor, o amor de muitos esfriará. O que o apóstolo Paulo diz em sua última carta? Ele diz assim, ele escreveu para Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou, conforme a tradução, terríveis, pois os homens serão egoístas. Vocês conhecem pessoas egoístas? Nós vivemos numa era egoísta? Serão avarentos, jactanciosos ou presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. A geração de filhos adolescentes é uma geração marcada pela desobediência aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Essa palavra é uma palavra forte, porque significa quase o sentido de serem desumanos. Pessoas que fazem atrocidades tamanhas que você diz assim, não é um ser humano. Não é capaz disso acontecer. Vocês se recordam da pequena Isabela Nardini, que foi arremessada pelo pai do 6º andar, depois de ser espancada pela sua madrasta? Se recordam disso? A humanidade ali? Isso é o sinônimo de desafeiçoado.
perde a característica de ser humano. Quando que aconteceria isso? Nos últimos dias. Serão implacáveis e caluniadores, sem domínio de si. Quantas mortes no trânsito por uma fechada, uma batida na traseira, um troco errado no mercado. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que é soberbo, arrogante, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade. O que significa? Você olha para as pessoas e fala assim, essa pessoa é muito boa. Pode acontecer com o seu vizinho, onde nós moramos, uns 2 anos atrás, 2 cunhados, num sábado à tarde, tomando cerveja depois de trabalho, uma sexta-tarde, na oficina mecânica deles, tomando cerveja, discutiram. Um matou o outro. Os dois se mataram, cunhados, depois de um dia de trabalho, encerramento de uma semana. Ficha de antecedentes, nenhuma. Perguntado aos vizinhos como que eles eram, pessoas boas. Tem forma de piedade, nega, entretanto, o poder, porque a maldade está tão latente, que qualquer pessoa hoje pode fazer coisas inacreditáveis. Violência e criminalidade. Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes aponta que no mundo há aproximadamente 458 mil homicídios por ano. Isso dá uma média diária de 1.254. E por hora, 52 assassinatos. O tempo que nós estamos aqui, cerca de 2 horas, mais 100 pessoas serão assassinadas na Terra. O Brasil registrou 47.722 pessoas no ano de 2021, o que corresponde a cerca de 10% do total mundial. O Brasil lidera em número absoluto de mortes, de assassinatos. E na avaliação per capita, assassinato a cada 100 mil pessoas, é o 11º país. O Brasil é o país do mundo em que mais há homicídios em números absolutos. Você vive aonde? Vamos seguir? O número de homicídios supera em torno de 4 vezes mais o número de mortes decorrentes de conflito armado. Os homicídios, os assassinatos, eles superam os conflitos armados em 4 vezes. Morre mais por mortes nesse cenário que nós estamos falando, de discussão, de violência, de briga, marido, mulher, de vizinhos. Matam 4 vezes mais do que quando há uma guerra, quando há uma guerrilha. Quebra dos valores morais, mudanças rápidas nos valores culturais, especialmente em relação à família, sexualidade e ética, apontam a falta de amor e temor a Deus que precedem a sua segunda vinda. Vamos ver essa pergunta? Por que Jesus Cristo ainda não voltou? Você já se perguntou isso? Por que Jesus Cristo ainda não voltou? Num cenário desse, é melhor Jesus voltar, não é? Vamos ler então, nós vamos ler agora um texto bíblico. Eu vou pedir para você se empenhar comigo em ler. Esta é uma profecia do apóstolo Pedro. Nós vamos ler e nós vamos entender por que Jesus ainda não voltou. Pedro está dizendo o seguinte, vamos ler juntos? Amados, esta agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O que ele vai falar agora, qual é o objetivo? Fazer com que os seus ouvintes relembrem o que ele já havia dito. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos seus apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores, com seus escárnios, suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, o que as pessoas dizem? Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa de Jesus? Por que Jesus não voltou?
Porque desde o tempo que os pais dormiram, Pedro se referindo e falando há 2000 anos atrás, Pedro está dizendo, desde que nossos pais morreram, as pessoas, depois que Jesus morreu, perguntam, por que Jesus não voltou ainda? Vamos seguir. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como no princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água. Então Pedro está dizendo, olha, no livro do Gênesis, você vê o relato, que depois que as águas de baixo foram criadas, Deus puxou, ou trouxe à existência a parte seca, chamada de terra. Então Pedro está dizendo, de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Disse Deus, haja. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro está falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Vamos ler juntos agora? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o que Pedro diz? Há uma contagem que não é terrena, que não é humana, que diz o seguinte, um dia para Deus é como 1000 anos para o homem. Há quanto tempo mais ou menos Jesus morreu? 2000. Isso em dias para Deus significa quanto? 2 dias. Está demorada a vinda de Jesus com 2 dias? Entendam o pensamento bíblico aqui. Então, com base nesse pensamento, o que Pedro diz? Vamos ler juntos? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para quem? Ele é longânimo para convosco, ou nós podemos dizer para conosco, querendo que nenhum, Deus quer homens ímpios, o que Ele quer? Que nenhum, senão que todos. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele espera que os homens cheguem ao arrependimento, porque Ele espera que os homens, diante das profecias, entendam que haverá um julgamento, e que Deus não quer que nenhum homem seja condenado, mas que crendo, venha a ser perdoado, e tenha um coração de arrependimento. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar todo homem, toda mulher, que não se julga alguém injusto. Aqui Jesus está dizendo, se alguém se julga capaz de não precisar de Deus, este não precisa de mim. Mas se há um homem e uma mulher que precisa de mim, eu vim para este pecador, para que ele se arrependa. Jesus segue dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus disse em outra passagem, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o arrependimento? O significado da palavra arrependimento na língua grega é metanoia. Significa mudança de mente. Mudança de pensamento. O termo implica uma transformação profunda na maneira de pensar. Uma reorientação dos pensamentos.
O arrependimento proposto por Jesus e seus apóstolos consiste no reconhecimento de que o homem não vive para Deus, não vive para o seu reino, para a sua vontade, para a sua glória. O homem deve arrepender-se por viver distante e independente de Deus, pois isso o desagrada. Quando Jesus esteve no seu ministério terreno, ele enfatizou que ele trazia o reino de Deus. Até aquele momento, Jesus está dizendo que os homens haviam se afastado de Deus e estavam vivendo e pensando somente em si mesmos. Não havia quem buscasse a Deus, não havia quem buscasse entender a vontade de Deus. Não havia quem se preocupasse em agradar a Deus. O arrependimento que Jesus diz é que o homem olhe para si e diga, e responda: eu sou alguém que vive para Deus. Eu levanto todos os dias para viver para Deus. É alguém que olha a sua vida e diz: o meu viver, a maneira que eu tenho vivido, tem agradado a Deus. Se nós não formos capazes de hoje dizer que a maneira que nós temos vivido tem agradado a Deus, Deus nos chama ao arrependimento. Há uma mudança de mente para que o homem aceite o reino de Deus, o reino dos céus. Este mundo vai passar. Os prédios mais portentosos, as coisas mais miraculosas, todo o dinheiro que o homem investe, todo o bem que o homem investe, as grandes fortunas, tudo isso vai passar. E se o homem não chegar ao arrependimento, terminará seus dias como um ímpio e será destruído pela ira de Deus, porque rejeitaram o seu Filho Jesus, que veio manifestar o caminho de arrependimento. O significado da palavra evangelho: boas novas, boas notícias. Neste cenário que nós estamos vendo, existe boas notícias. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vou ler, se nós estivéssemos lendo na língua grega, nós leríamos assim: pois não me envergonho das boas notícias, das boas novas, porque elas são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Vamos falar forte essa palavra junto aqui? Que crê? Primeiro do judeu, também depois do grego. A boa notícia é que a boa notícia é que a todos os homens, pecadores e destinados à morte, Deus preparou um meio de salvação, de redenção, de perdão pelos pecados, enviando o seu Filho para morrer no lugar dos pecadores. Vamos ler juntos? E aqui vai ficar mais claro o termo cordeiro. Vamos ler juntos? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado alcançou todos os homens. Há um texto do apóstolo Paulo, em carta dirigida aos Romanos, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com exceção de Jesus Cristo. Vamos fazer um exercício mental. Com exceção de Jesus Cristo. Pensa numa pessoa boa. Talvez que você nem precisa ter conhecido ela pessoalmente, mas você conheceu na história. Pensa numa pessoa boa, que só fez coisas boas, caridades, que só ajudou as pessoas. Ela se enquadra em todos? Sim? Todos significa o quê? Todos, né? Pois todos pecaram, todos os homens, menos Jesus Cristo, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, e carecem da glória de Deus. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós vimos, coisas terríveis estão fazendo hoje, porque estão sem a glória de Deus. O homem nasce pecador, ele não se torna pecador por atos praticados ou condutas realizadas.
Mas, essencialmente, é um pecador por nascimento, decorrente da ancestralidade com Adão e Eva. Deus criou uma raça chamada raça humana a partir de Adão e Eva. Quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, e nós sabemos disso, toda a raça, todos os que estão na linhagem de Adão e Eva, eles são pecadores. Você conhece alguém que não é da linhagem de Adão e Eva? Nós vamos encontrar alguém no mercado, alguém no Uber, alguém na escola, na faculdade, que não seja descendente de Adão e Eva? Não. Você é descendente de Adão e Eva? Que linhagem você está? De pecadores. Então, nós nascemos pecador. Não porque nós praticamos uma coisa errada que nós nos tornamos pecadores. Se uma criança lindinha, fofinha, linda, 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 nasceu, colocou no colo, ela é o quê? Ela já mentiu? Ela vai mentir um dia, vai? Quando ela quebrar o vaso da mãe, e a mãe chegar e tiver mais um irmãozinho e perguntar, quem foi que quebrou o vaso? O que ela vai falar? Ele. Alguém vai ensinar ela a mentir? Ela vai sentir inveja? Ela vai tirar o brinquedinho da mão do outro e às vezes dar na cabeça? Alguém vai ensinar ela a fazer isso? E depois, quando ela for crescendo, o coração vai acumulando rancor e mágoa? Você tem mais rancor hoje do que quando você tinha um dia de vida? Você tem mais mágoa hoje do que quando você tinha um dia de vida? Você já odiou mais hoje do que quando você tinha um dia de vida? Você não está melhorando. Você não está evoluindo. Você não está se tornando alguém melhor. Você é um pecador que carece da glória de Deus. Mesmo que o homem realize boas obras, tenha uma boa conduta, um bom caráter, sua natureza é pecaminosa. E não há nada que ele possa fazer contra isto. Vamos ler juntos? Mas Deus preparou o perdão, a redenção, pelo sacrifício de Jesus, mediante o seu sangue, aos que creem. Nós lemos um versículo que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo aí significa os homens, a humanidade. Como que isso acontece? O apóstolo Paulo, em Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, ou seja, o pagamento, a quitação que há em Cristo Jesus. Pensa naquela mentira, pensa naquele sentimento de raiva, de inveja, pensa naquela mágoa que você pode carregar de um parente, um familiar, de um pai, de uma mãe. Pensa que você está sem falar com alguém ou com algumas pessoas. E o que você tem que fazer para chegar diante de Deus sem estar com isso? Justificados gratuitamente por sua graça. Você precisa fazer alguma coisa? Você tem que fazer um sacrifício para obter este perdão? Você tem que propor uma autoflagelação? Tem que andar de joelhos? Fazer promessa? Você tem que mostrar para Deus que você é bom. Você já alguma vez prometeu que você nunca mais vai ficar nervoso? Você já teve essa ousadia? Você já falou assim, eu não vou mais brigar com essa pessoa? Você já... Se alguém tiver coragem de falar, durou quanto tempo? Quem durou mais de um dia, se tiver coragem, levanta a mão. Durou mais de um dia? Para alguém deve ter durado mais de um dia. Mas passou de uma semana? Só se a pessoa estava viajando, não é? Quando ela voltou, depois de 15 minutos. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no sangue de Jesus, o sangue do madeiro, como propiciação, como pagamento,
como meio de quitação o sangue derramado mediante a fé. O que você, o que eu, o que o homem precisa para que este sangue possa ser o meu sangue que vai trazer perdão para os meus pecados? Nós temos como crucificar Jesus novamente? Nós temos que simplesmente crer que o sangue de Jesus, mediante a fé, ele é suficiente para manifestar a justiça, ou seja, o reconhecimento de que este homem, pecador de nascença, creu que Jesus morreu na cruz por ele, derramou o seu sangue pelos pecadores. Quando ele crê nisso, o que acontece? Deus reconhece este homem, esta mulher, como alguém justo. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, Paulo está falando, tendo em vista a morte de Jesus na cruz, para que Deus, Ele mesmo, seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que se pede de quem ouve a respeito de Jesus? Que creia, que tenha fé em Jesus. Nós já vimos que nós já tentamos melhorar por nós mesmos. Falhou ou não falhou? Quem aqui está em algum propósito desse que eu falei? Propósito de não sentir mais birra de ninguém. Você já ficou com birra de você várias vezes? Você já teve bronca de olhar no espelho e pensar assim, a pessoa que vive com você, como que ela me suporta? Você já teve uma compaixão pela pessoa que vive com você, de entender assim, essa pessoa é muito boa por estar comigo? E você já falou assim, eu vou mudar minha esposa, vamos orar pela minha esposa no final, para que ela continue sendo essa mulher pacienciosa por isso. Tendo fé em Jesus, a salvação é por amor, para evitar o perecimento eterno. Vamos ler juntos, por favor? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para o que todo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a humanidade. Deus amou você que está aqui. Você consegue dizer no seu lugar, baixinho mesmo, Deus me amou? Consegue dizer isso? Consegue levar essa palavra, tirar ela daqui e colocar no teu coração? Consegue dizer, Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu não pereça, crendo, eu tenha a vida eterna. Todo homem que não crê em Cristo, como nós vimos, perecerá. Mas o homem que crê em Cristo e na sua obra redentora, recebe o perdão dos pecados e a vida eterna. E nós lemos lá no começo, um dos 5 temas do Apocalipse, que diz que Deus estará vivendo eternamente com o seu povo. Lembram-se disso? É este aqui, que tem a vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Jesus se entregou para nos salvar. A morte de Jesus foi um sacrifício e não uma condenação política. Não foi porque Jesus desagradou os romanos, os judeus. Jesus, ele é um sacrifício. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Para ser salvo, o homem deve crer em Jesus, crer que Jesus morreu pelos seus pecados e foi ressuscitado por Deus, sendo seu Salvador e seu Senhor.
palavra Senhor significa dono, proprietário, aquele que tem poder de controle sobre sua vida. Queria ler com vocês este versículo, podemos ler? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que se pede? Se com a tua boca confessar, reconhecer Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O coração deve se voltar a Jesus, depositando sua confiança exclusivamente em Jesus. Não se trata do homem buscar melhorar ou corrigir sua vida, mas unicamente de crer na obra dele. Normalmente, nós pensamos o seguinte: para que Deus me aceite, eu tenho que deixar alguns vícios. Não vou perguntar quem tem vício aqui. Para que Deus me aceite, eu devo deixar de mentir, devo deixar de odiar, devo deixar de ser independente de Deus. O homem é incapaz de melhorar, de se tornar apto para Deus. A única coisa que o Evangelho requer é que o homem, que a mulher creia que Jesus foi à cruz por ele, e que ele é o Cordeiro que recebeu o meu e o seu pecado sobre ele. E quando nós cremos, nós recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna. E Deus nos recebe como justos, como filhos eternos, que estarão para sempre com Deus durante toda a eternidade. Quando o novo céu e a nova terra vierem, estes que creram no Evangelho e creram em Jesus, estarão eternamente salvos. Você não tem condição de melhorar. Você não tem condição de se tornar uma boa pessoa. Nós nunca teremos condição de agradar a Deus. Só há um que foi capaz de agradá-lo, e seu nome é Jesus Cristo. E ele foi à cruz, sem pecado algum, para receber os nossos pecados. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, se não crer no seu coração, que Jesus recebeu os seus pecados, e que pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, Deus o tirou da tumba e Deus o ressuscitou. E hoje Ele é o Senhor de todo o universo. E é Senhor daqueles que creem em Jesus e se entregam a Jesus. E confessam que Jesus é o Salvador e o Senhor da vida deles. Não há nada que ninguém nessa sala possa fazer por você, a não ser você mesmo. Crer agora no teu coração que Jesus morreu e ressuscitou por você. Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu por você? Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que não há bem nenhum em você e que Jesus é o único que pode te salvar? E que Deus te trouxe nessa sala, nessa noite, porque Ele espera o teu arrependimento? Você crê nisso? Você crê que Jesus te ama e que Ele morreria novamente, iria à cruz somente se fosse por você? Jesus morreria na cruz se somente um homem quisesse o arrependimento. Você está aqui porque Jesus te chamou ao arrependimento, para pôr um basta de uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, uma vida sujeita a toda a vaidade deste mundo, a toda a loucura que este mundo vive, um mundo egoísta, egocêntrico, um mundo perverso, um mundo cheio de maldade. Só há um que nos ama e capaz de entregar a vida por nós. Este tem o nome, Jesus Cristo.
E Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. E quando crê, não morre mais, mas tem a vida eterna. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, envergonhado, desonrado. Eu não consigo ver o teu coração, o vizinho que está do lado não consegue ver teu coração, a tua esposa, o teu esposo, teus filhos. Mas Deus consegue, e Ele está aqui nessa noite. O que eu consigo é ver a tua boca confessando Jesus como Senhor. Eu vou fazer uma oração, e somente se você quiser, somente se você sentir que Deus te chamou nessa noite para o arrependimento, e que você crê que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, e que você quer um basta na sua vida sem Deus, longe de Deus, você não quer mais caminhar sem Jesus. Se você não quer mais uma vida longe de Jesus, diga: Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Não há nada que o homem possa fazer, senão reconhecer que Jesus é seu Salvador. Ele é o único que morreu por você, porque Ele te ama, e Ele não quer que você pereça, não quer que você seja confundido. O que a Bíblia exige para a salvação é crer somente em Cristo. Você não precisa fazer obra nenhuma, você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque Jesus fez o sacrifício no teu lugar. Eu vou orar por vocês, e durante o tempo dessa oração, aqueles que quiserem, somente se for de coração, podem usar a boca para declarar isso. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, diante de Ti nessa noite, reunidos diante da Tua palavra, eu creio que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados. Eu sei que eu sou um pecador e que Tu és o meu Salvador. O Senhor foi à cruz por amor a mim, pelos meus pecados. Eu recebo a Tua obra, o Teu sacrifício em meu lugar. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Perdoa os meus pecados. Venha o Teu reino em minha mente, em meu coração. Continua me dando diariamente um coração para fazer a Tua vontade. O último capítulo e o último versículo do livro do Apocalipse termina assim. Vamos ler juntos? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Nós iniciamos vendo que o livro do Apocalipse disse que revelaria Jesus Cristo. E o último versículo desse livro diz que a graça, o favor imerecido, a bondade, a benignidade de Jesus seja com todos aqueles que vieram a crer nele. Que essa seja a sua história nessa noite. Que esse seja o passo que você deu.
que essa foi a decisão, que esse foi o reconhecimento, que você hoje pertence a Jesus. Ele é o teu Salvador. Você consegue espontaneamente dizer: Jesus é meu Salvador? E se você, por acaso, ainda tiver vergonha de pronunciar isso alto, quando estiver sozinho na sua casa, tome um tempo no teu quarto e diga: Jesus, salva-me. Jesus, seja o meu Salvador, hoje e sempre. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós agradecemos imensamente a presença de todos e gostaríamos de ter, o irmão Marcelo vai nos conduzir agora, mas gostaríamos de que isso esteja no coração, isso ocupe o coração de vocês, porque o que Jesus fez é definitivo, não precisa ser refeito. Ele te amou, se entregou por você, e que tua vida agora seja para agradá-lo durante todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Obrigado.